Sejam bem-vindos a mais uma live, a Bíblia e a sua revelação. O tema de hoje, ele é maravilhoso e nós vamos estar dando continuidade da live de ontem. Queridos, como é gostoso falar de oração. Hoje, o nosso tema, ele é maravilhoso porque vai falar dos tipos de posições que nós temos no campo da oração. É maravilhoso nós nos colocarmos em posições específicas para orações também específicas. Então nós vamos compreendendo ao longo dessa jornada, esses tipos de posições que nós possamos ter. O quanto é tão falado, os tipos de posições. E é gostoso porque do tema todo, pelo tempo do nosso horário, eu separei aqui cinco tópicos. 5 tópicos para nós falarmos. Deixa eu conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente. 5 tópicos, um tradicional. Então, se formos numerar aqui, vai dar 6 tópicos maravilhosos para nós destrincharmos aqui no decorrer desta live. Então sejam mais do que bem-vindos, que a graça e a glória do Senhor repouse sobre ti e lhe traga a paz, e que o Espírito Santo abra o nosso entendimento da compreensão da palavra. Queridos, isso é muito gostoso. Então sejam bem-vindos. O nosso canal, as lives estão sendo completamente gravadas, está lá no nosso canal, a Bíblia e a sua revelação no YouTube, tá? Me siga no Instagram, também todas as lives estão sendo postas no Instagram. No Instagram, as lives estão sem cortes, então simplesmente saindo daqui e indo para o Instagram, gravou aqui, terminou aqui, elas estão sendo postadas, terminou aqui, no máximo aí que demora, média de 10 minutos, no máximo, acredito que até menos, elas já estão liberadas na live. Então você pode ter a oportunidade de compartilhar com outras pessoas, compartilhar com um ente querido, dentro deste tema, porque esse tema, ele atrai, porque ele é curioso. Falarmos de oração, por mais que seja um meio universal do que se fala em todas as religiões, em todas as posturas, mas aqui, principalmente na nossa linguagem cristã, a oração ela é muito pertinente. Principalmente como nós falamos na parte da manhã, igual eu repeti o mesmo tema de ontem à noite, que orações de súplicas, orações intercessórias, oração de graça, oração de louvor. Cara, que delícia é falar dessas estratégias de oração, onde nós vamos nos explodindo em crescimento, nós vamos crescendo. A nossa mente, ela é um leque, ela abre para absolvermos. Então, eu sou apaixonado com a oração intercessória, porque ela é muito gostosa e ela tem uma diversidade muito grande com a oração intercessória. Nós temos orações de súplicas, onde ali nós apresentamos todos os nossos pedidos, nós nos entregamos ao Senhor e as súplicas, nós colocamos tudo aos pés do nosso Senhor. Então, ela tem e carrega o seu grande poder. A oração da adoração, meu Pai, que delícia, você se entregar no louvor e na adoração, engrandecendo o nome do Senhor, exaltando porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E agora, queridos, um estilo de oração que nós falamos nas lives ontem e hoje de manhã, um tipo de oração que ela é pouco usada, que é a oração em silêncio. É aquele momento que você para tudo, silencia tudo em sua volta para ouvir Deus falar com você.
ela é muito forte. É o momento que precisamos refrear, porque o nosso hábito, principalmente dentro da nossa cultura, nós temos o hábito de falar, de pedir. E nós vamos para as nossas petições e nossas súplicas. Entramos nesse processo de pedidos e entregamos as nossas súplicas. Abrimos, nós suplicamos ao Senhor. Pai, por favor, Pai, por favor. E ali nós apresentamos. Mas essa do silêncio entra, porque aí entra o gostoso. Vamos para os textos que eles são chaves na vida devocional. Entra para o teu quarto em secreto, que ali o seu Deus que está em secreto vai responder às suas orações. Ou, dependendo da tradução que você tiver, e o Senhor te recompensará também em secreto. Então é muito forte esse texto. Então a oração em silêncio é aquele momento que você está passando dentro de um turbilhão. Ó, para você ver, não é o tópico de hoje. Hoje são posições, mas é para você entender no que nós vamos entrar agora. É pegando um ganchinho, é fazendo a nossa introdução, porque a oração é a chave essencial de comunicação da nossa vida cristã com Deus. Nunca se esqueça disso. Então vamos lá. A oração é a chave essencial de comunicação entre você e Deus. Quer ouvir Deus? Então fale para Ele as suas necessidades. Se expresse a Ele através do seu devocional e aquiete a tua alma e prepare, porque Deus responde todas as orações. É forte, meus queridos, é forte. Deus responde todas as nossas orações. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Então, falarmos das posições, os tipos de posições de oração. Como nós falamos dos tipos de oração nas lives anteriores, intercessão, posição, súplicas, adoração. Hoje nós vamos falar das posições. Então, nós vamos falar aqui da oração de joelho, das orações que nós fazemos em pé, das orações que nós fazemos de olhos abertos, das orações que nós fazemos até mesmo deitado, completamente deitado, prostrado, e as nossas orações de levantar as mãos e guerrear, oração em pé. Então, o poder da oração, ela gera em nós cada estratégia e nós vamos aprendendo, nós vamos reconhecendo cada momento que nós vamos levantar este clamor em oração, que nós vamos ter essa intimidade com Deus, essa comunicação com o Senhor. Os tipos de oração também revela aquilo que nós estamos apresentando. Então vai se casando uma coisa com a outra. Então, na medida que eu for narrando aqui as posições, você vai compreender o que foi dito na live anterior. Por exemplo, aqui só para introdução para nós aqui, orações intercessórias. A oração intercessória, ela vai ter momentos que eu vou fazer ela em pé, oração intercessória eu vou fazer ela de joelho, vai ter momentos da oração intercessória que eu vou fazer ela praticamente deitado, porque é o prostrado, vou fazer ela com olhos abertos, vou fazer oração de olhos fechados. Então, todos esses tipos de posições que eu me coloco, ela também entra dentro do quadro de cada oração que eu exponho para aquele momento, que eu preciso me expor diante de Deus, a minha comunicação diante de Deus, porque nós falamos com o nosso corpo, nós falamos com os nossos gestos, nós nos expomos para o nosso Criador, e isso é uma delícia. Então vamos lá, vamos preparando o nosso coração, tá? Compartilhe com pessoas se for possível, convide pessoas para participar, porque a palavra ela é muito gostosa para estudarmos juntos. Então é bom que ela seja compartilhada, para que todos nós possamos crescer junto na nossa vida espiritual. Então, a introdução. Existem vários tipos de posições, existem várias formas de nos achegarmos diante de Deus, onde nós possamos
expressar os nossos anseios. Os nossos anseios. Então, de acordo com a causa, eu me exponho de uma determinada forma. Todos nós aprendemos a nos expressar diante do nosso Criador. Então existem diversos tipos de manifestar, de falar com o nosso Senhor pelo nosso físico. E ali revela, de acordo com a necessidade, as nossas palavras, a nossa postura. Então, para começarmos aqui, entrar no primeiro tópico, da primeira linha, vamos dizer assim, o primeiro tópico, o primeiro estilo, são orações com os olhos fechados. A mais tradicional de todas elas. É a mais tradicional de todas elas. É um tipo de oração que todos nós usamos constantemente. É a mais movimentada, é a mais aclamada, porque é um hábito. Por que fechar os olhos? Porque quando fechamos os nossos olhos, nós entramos e olhamos para o nosso interior. Entra para o teu secreto. Você vai entrar para o seu secreto. Você vai colocar a sua mente concentrada, exclusiva, ligado no seu mundo espiritual. Então você fecha os olhos. Há teólogos que defendem uma tese que os olhos é a janela da alma. Então quando eu fecho os meus olhos, eu estou fechando esta janela para este mundo e entrando para o meu mundo espiritual. Eu me transporto, quando eu fecho os meus olhos e ligo a minha mente ao nosso Criador, eu ligo ao Senhor este propósito, então a minha alma, ela é ligada no mundo espiritual. Forte, não é? Forte, muito forte. Então esse é o motivo das nossas orações ser de olhos fechados. Então eu vou introduzir a minha alma em um outro campo. Eu vou sair deste ambiente e vou partir para um campo espiritual. Vou mergulhar, vou entrar em um mundo espiritual. Então eu fecho os olhos para este mundo, fecho para este lugar, para esse ambiente e me conecto com o nosso Criador. E aí, queridos, que aqui há um segredo. Quanto mais profundo você se colocar, quanto mais concentrado você trazer a sua memória, mais profundo você mergulha na sua comunicação para com Deus. Mais profundo a sua alma desce. Ela aprofunda nas coisas do céu, nas coisas do reino. Porque a nossa oração, nós temos a certeza que o nosso Criador, que o nosso Senhor vai responder às nossas orações. Ele vai ouvir, ele vai atender o nosso clamor. Ele vai atender às nossas súplicas e às nossas intercessões. Ele vai receber, ele vai atender o clamor quando entramos na adoração. Delícia, delícia, delícia. Então é profundo essa questão do tipo de oração. Então, com os olhos fechados, eu posso estar sentado com os olhos fechados. Eu posso estar de joelhos com os olhos fechados. Eu posso estar deitado com os olhos fechados. A maioria de todos os tipos de oração que eu vou apresentar aqui, que eu separei 6 tipos mais comuns, mais usados, todos eles, com exceção, no caso de 6, 5 nós usamos com os olhos fechados. Com exceção, a oração específica que fazemos com os olhos abertos, que é uma oração direcionada. É uma oração, atenção, é um sentinela, é um clamor de sentinela. Então o meu sentido está completamente aguçado.
Eu vou até comentar sobre ele aqui agora. Olha para você ver como uma coisa puxa a outra. Orações com os olhos abertos. Olha o texto que traz. João 17:1 diz assim: Ele, porém, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Era o Senhor ali na cruz, ele clamando ao Pai: Senhor, glorifica. Ele elevou seus olhos aos céus e fez um clamor direcionado. Ele clamou, naquela determinação, ele clamou: glorificado seja a ti. É chegado, queridos, olha que coisa muito forte, é chegado a hora. Então é certeza, é um sentinela, ele tem certeza do que ele está fazendo, ele tem consciência daquilo que ele está proclamando. Então a oração de olhos abertos, quando você está nesse processo de olhos abertos, a maioria das orações de olhos abertos é quando estamos intercedendo por alguém, estamos entrando em um clamor, principalmente por alguém, e este alguém está passando por uma situação muito complicada. Possessão acontece, as pessoas estão manifestadas através de um espírito maligno. Então eu abro os meus olhos e faço um clamor direcionado, um clamor determinado. E aí, queridos, que há uma junção muito gostosa no poder da oração. Eu me permaneço com meus olhos abertos, vou unir força com a oração de pé, porque é oração de guerra, oração valente, e ali eu vou entrar no estilo da oração intercessória, porque eu vou casar esses estilos para esse momento numa oração específica. E ali, quando a pessoa está passando por aquela opressão, ela está dentro daquela situação, levantemos o nosso clamor. E aí vem outro tema para outras lives, que é a imposição de mãos. Quem pode impor as mãos? Quem pode tocar? Como é isso? Tem alguém? Tem esse legado? Todos podemos? Todos nós podemos impor as mãos? Todos nós podemos levantar as mãos? Como funciona isso? Tema para próximas lives. Tema para próximas. Então, eu vou unir força. Então, a minha oração de olhos abertos, ela vai me impor a manter a oração em pé, porque oração determinada, oração de sentinela, tanto atento, com os olhos abertos, como de pé, preparado para a batalha, preparado para aquela guerra, e ali eu vou interceder, entrar com a oração intercessória sobre aquela causa daquela pessoa, porque está ali, diante dos meus olhos. Eu estou diante daquela situação. E aí sim, vamos entrar neste clamor, orar por aquela pessoa, para que ela saia desta opressão, para que ela saia dessa possessão, para que ela saia dessa situação que ela está ali naquele momento. Então o meu clamor vai exaltar a glória e a graça de Deus para aquela pessoa. Exatamente isso, queridos. Então, nós aprendemos a posição de oração. Quando tem mais pessoas, quando está em um grupo de oração, sabe? É bom que você participe desses grupos de oração. No momento de uma oração dessa, sempre tem um líder que ele assume a oração neste momento, ao ponto dele ter contato direto com esta pessoa, que ele possa tocar nesta pessoa, que ele possa abraçar essa pessoa se necessário, que ele possa impor as mãos sobre essa pessoa no necessário. Então nós vamos adquirindo estas experiências, e ali você vê claramente o poder da oração, e o clamor vai surgindo. Quando você tem outras pessoas, então você vê o poder do clamor, o poder da oração, unindo força e agindo sobre aquela opressão.
E no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do nosso Criador, aquela pessoa que estava passando por aquela determinada situação, vivendo aquilo naquele momento, ela é liberta desta causa. Glória a Deus, aleluia. Como isso é bom, como isso é bom. Então esse momento de oração, ela acaba se tornando, para as pessoas que trabalham na oração intercessória, as equipes de intercessão, têm o costume de dizer que é oração de guerra. Enquanto tem um ali que está impondo a mão sobre aquelas pessoas, está direcionando uma oração específica para aquela pessoa, os outros estão de pé como sentinela num clamor intercessório, unindo força, com os olhos ligados na situação, porque começamos a clamar na medida daquilo que está acontecendo. Então eu estou vendo a realidade e clamando a Deus por aquela realidade. O que estamos vendo no momento? A opressão. Então vamos clamar a Deus para que liberte esta pessoa desta opressão. Dependendo do estado que a pessoa está na enfermidade, sim, também é necessário que se faça orações racionais. Voltamos lá para Romanos capítulo 12. Queridos, não esqueça destes versículos que são raízes da oração para te sustentar no momento que você entrar no seu clamor. E aí você começa a entender a aplicação da palavra, como que um versículo vai se fechando ao outro, vai se aliando ao outro, estão interligados um ao outro, e aí há essa explosão da manifestação do poder da palavra. Aleluia, 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 aleluia. Eu tinha deixado esse tópico por último, mas uma coisa puxa a outra. Então essa oração de olhos abertos, ela é muito, muito necessária de acordo com a situação e o ambiente que você está. Como eu li o versículo de fazer essa oração, essa base desse versículo, e levantou os olhos aos céus e clamou. E levantou os olhos aos céus, olhou e clamou. Assim nós vamos olhar aquela situação e vamos clamar. Como isso é forte? João 17, versículo 1. Olhar a situação e entrar num clamor. Entrar na situação e entrar numa proclamação. E a causa que está sendo apresentada, na medida que os seus olhos vai fitando, você entende se era uma oração de adoração, então exalte ao Senhor. Você entende que é uma oração de intercessórias, de súplicas e petições, você vai entrar em súplicas por aquela situação. Você entende quando é um silenciar. É o momento de clamor e pedir, Deus, refrigério. Deus, traz o refrigério. Acalma essa tempestade, dá ordem para que essa tempestade cesse, dá ordem. E muitas das vezes nós falamos igual os discípulos no barco. Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Está lá, livro de Mateus, livro de João, está lá. Isso nos ajuda a pesquisar a Bíblia, isso nos ajuda a ler, desejar, curiosidade, para estudarmos a Bíblia. Então esse segredo dos tipos de posições de oração vai me levar a isso. Então, na medida que eu me aprofundo dentro do processo da oração, que eu entendo o que é oração de súplica, o que é oração intercessória, o que é oração de louvor, eu vou compreendendo também e vou me ligando nas posições que eu preciso estar para que essas orações também se manifestem. Lógico, salvo que é o seu nível de intimidade para com Deus, é o seu tempo para com Deus, e você vai fazer diante de Deus aquilo que está movendo o seu coração para aquela situação.
Tudo é no momento de acordo com o que Deus age, naquilo que o próprio Espírito Santo está nos revelando para este momento dessa situação. Então é gostoso estudar sobre oração justamente aí, porque eu vou ter o discernimento. O Espírito Santo vai me ajudar a interpretar qual é o tipo de oração que eu vou entrar naquela situação e a posição que eu me coloco para aquela oração. E aí você une isso tudo ao mesmo tempo. Você une, você pratica. E aí a exaltação do nome do Senhor, o engrandecimento do nome do Senhor se faz presente. Então vamos lá. Oração de pé. Quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe para que também o Pai Celestial possa perdoar os seus pecados. Oração de pé, oração consciente. Se eu preciso me direcionar para alguém, eu vou me direcionar. Se eu preciso, e isso está escrito em Marcos 11:25. Quando eu estiver orando e tiver alguma coisa para resolver, vou lá e resolvo. Tiver que fazer, vou e faço. Não paro a minha oração. Eu resolvo a situação. E o texto diz aqui, muito claro isso. Para que Deus perdoe, para que o Pai Celestial perdoe as nossas falhas, os nossos pecados. Então eu assumo, tem alguma pendência? Resolva. Então eu preciso me movimentar. Então oração de pé. E você vai e resolve aquela situação. Está vendo como que é movida para várias situações? Então, na medida do que está acontecendo, na medida que as coisas que estão no seu ambiente, você vai perceber a posição que você deve estar e a posição que você deve fazer a sua oração. Porque o Espírito Santo vai te conduzir para a melhor forma possível. E aí eu volto no que nós aprendemos ontem à noite e de manhã, a oração em silêncio. Mas Léo, como é orar em silêncio? Tem oração em silêncio. Você entra para dentro de si. Freia a ansiedade. Não vos andeis ansiosos. Freia. Lives anteriores, em nome de Jesus. Então você se coloca, porque estarmos em oração de pé simboliza vigilância, prontidão, sentinela. Posição, estou em sentinela, pronto para o combate, que Jesus ensinou aos seus discípulos, porque estar atento e se manter de pé é ter o coração puro, é ter o coração hábil. Vivemos em amor e gratidão. Então você se coloca de pé, pronto para produzir, servir, ajudar, a começar por você mesmo. Para que o Pai seja glorificado na importância maior do nosso relacionamento. Então essa importância maior, sim, é através do relacionamento. Então eu vou me colocar de sentinela, vou me colocar em pé, eu vou estar pronto para o combate. A minha oração vai ser centrada no meu Criador, através daquilo que eu estou... Está vendo como a coisa vai se juntando, vai se casando com outra? Então essa oração, estarmos de pé, de olhos abertos, vai me manter vigilante, atento, ligado no que está acontecendo em minha volta. É muito poder que Deus coloca nas nossas mãos. Então precisamos saber usar este poder que está sobre nossas mãos. Queridos, como você vê esta postura de oração? Como você aplica esta postura de oração? Como você observa em sua volta o poder da oração? O clamor, a posição, como você vê? Porque Deus em todo o tempo, Ele quer falar contigo. Ele quer manifestar sobre ti poder, graça e glória. Então,
Pense nisso. Pense nisso. E deixe o Senhor manifestar através da sua atitude. É muito gostoso compreender isso no mundo cristão. Então, dentro disso tudo, a sua identidade cristã, ela vai se estampando. Como eu disse, a vida cristã, a nossa identidade cristã, ela é estampada no nosso comportamento. Então, até a forma que eu tiro para orar, as pessoas observam. A forma que eu pronuncio a oração, as pessoas observam. Observam. Você é observado naquilo que você faz mediante ao reino dos céus. Tudo que eu faço, eu sou observado. Porque pessoas nos observam. Principalmente as que não são cristãs. Principalmente porque elas nos avaliam. Avalia a nossa conduta, avalia a nossa postura. Ela observa se o nosso falar casa com o nosso agir. Se as nossas atitudes estão casadas com aquilo que nós falamos. E a oração, ela é a chave para trabalhar isso em mim. Quando eu aprendo esses estilos de oração, esses tipos de posições para oração, eu não sou maior do que ninguém. Não me torna maior do que ninguém. De preferência, maior do que ninguém mesmo. Eu me torno apto nas minhas batalhas. E na medida que eu me torno apto nas minhas batalhas, eu sou treinado a ter a graça, através da unção de gratidão, em servir. Quer ser grande? Sirva. Quer ser o maior? Sirva. E é nisso que a glória de Deus é manifestada. Então vamos lá para mais uma. Já falamos de 3 aqui. Glória a Deus, já se passou meia hora. Aleluia, aleluia, como a hora voa. Falamos da oração de olhos abertos, falamos da oração em pé e também falamos da oração de olhos fechados, que é a mais tradicional. Está vendo como que uma coisa vai casando com a outra? Então agora eu vejo aqui, faltam 3 tipos de oração que nós vamos citar aqui agora. E eu vejo que esses 3 tipos têm muito a ver com a oração intercessória. Com uma de graça, de agradecimento, de gratidão, que é a prostrado. Então, vou dizer sobre a oração prostrada. Versículo que está no livro de Mateus 26, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 36 ao 38. Nos diz assim: Então foi Jesus ter com eles em um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Oração intercessória. Jesus entrou numa profunda situação, ele entrou numa profunda situação de alma, que aqui ele deixa claro. Ele sentiu, entristeceu-se, angustiou-se, e parecia a morte. E se entristeceu ao ponto de sentir a dor da morte. Queridos, vamos observar aqui. Quantas vezes já passamos por situações assim? Às vezes somos acometidos na nossa vida por uma situação tão pesada, tão pesada, tão pesada. E aí nós nos prostramos. E chega um ponto que já não conseguimos mais ter palavras. O impacto do que estamos passando é tão grande
tão forte que nós queremos ficar somente prostrado, adorando o Senhor. E você entra nesta adoração, eu vou pegar aqui súplicas, porque você rasga o seu coração pedindo ao Senhor que te alivie desta pressão, que tire de você esta angústia, que afaste de você a angústia. Muitas das vezes não somos livres porque não pedimos e não nos colocamos na postura. Muitas das vezes sofremos por tempos longos porque não nos cedemos. O nosso orgulho é tão grande que não nos curvamos e pedimos ajuda. Queremos a ajuda, mas não pedimos ajuda. Queremos ser livres da situação que estamos vivendo, mas não pedimos. Não buscamos. Por isso que não recebemos. Está vendo como que o poder da oração vai muito mais além do que pensamos ou imaginamos? Então, eu me colocar prostrado aqui fala do clamor de Deus. Quando Jesus Cristo, ele entrou ali no jardim de Getsêmani, ao ponto das suas orações, ao ponto ele entrou em uma profunda oração, que o seu suor transformou-se em sangue. A dor foi tão intensa, tão interna, que ao ponto do seu suor transformar em sangue. Os seus poros, o seu corpo, sangue. Agora imagina a dor, queridos. Imagina, quando fala a dor de morte, é muito profundo. Nós, quando perdemos um ente querido, alguém próximo, alguém que nós temos uma intimidade, dói tanto. Dói. Um buraco que, dependendo do nível de intimidade que você tem para com a pessoa, ele nunca, parece que nunca vai ser coberto. Enquanto Cristo não entrar na história, fica aquele rombo. Então eu preciso trazer Cristo para dentro dessas situações. E aí o conforto de Cristo preenche esse buraco. Oração prostrado. Eu me prostro. Ele chamou, vem fazer comigo, vem orar comigo. Pedir ajuda. Vem, minha alma está angustiada, me ajuda. Queridos, nós temos a liberdade de pedir, irmãos, procure pessoas que seja idônea, que possa te ajudar, que seja sincera, conforme a palavra nos ensina no livro de Tiago. Pessoas aptas à palavra, pessoa que está pronta, madura para te ajudar e entrar com você nesse processo para te ajudar. Seja bem-vindo, querido. Então, essa posição de oração, essa forma de oração vai trabalhar em mim ao ponto que eu tenho necessidade de pedir ajuda, porque, como nós dissemos aqui, a nossa alma está em frangalhos, a agonia já bateu. Então, essa oração prostrado, ela me joga realmente para o chão, porque eu não tenho força para levantar. E muitas das vezes eu não tenho força até mesmo para levantar um grande clamor. E aí entra o segredo da ajuda, aí entra o segredo da gratidão, e aí entra o nosso pedido. Pai, entra com providência, me ajuda, direcione pessoas que possam estar em minha volta, que possam me ajudar neste momento. Jesus, quando ele foi para o Getsêmani, ele não foi sozinho, ele levou pessoas com ele para orar com ele, para ajudar naquele momento que a sua alma estava tão triste ao ponto de sentir a dor da própria morte. Você tem coragem de pedir ajuda nos seus momentos difíceis?
Mas é pedir ajuda, querido, não é jogar o fardo nas costas dos outros, não. Existem situações, o ser humano, nós estamos passando por um processo de cura. Tá vendo? Aqui eu não posso entrar em outro leque. Eu não posso abrir aqui porque nós vamos para outra tangente e eu mudo o foco. Então, esse poder da oração, ele bate forte em nós. Existem esses momentos que a nossa alma, ela está completamente angustiada, completamente espedaçada, uma dor dentro de nós, que é ao ponto de sentirmos dor no nosso físico. E aí eu vou trazer à sua memória, o que eu já disse em lives anteriores, Salmo 51. Davi chegou ao ponto no Salmo 51, quando você lê lá, você vai entender. Ele ao ponto de dizer assim, os meus ossos doem. É muito forte. Mas falar com Deus. Oração é falar com Deus. Olha os tópicos que sempre eu inicio na nossa introdução. A oração, ela é o canal de comunicação entre eu e Deus. Seja bem-vindo. Entre eu e Deus, é o canal que liga, que me faz comunicar com Deus. A oração é o caminho de intimidade, entre eu e Deus. Então, os tipos de oração, os estilos de oração, junto com as posições de oração, elas se casam. E aí você vai compreender o poder da súplica. A começar pelo aquilo que você está passando. A oração de súplica, ela é tão profunda, a oração de súplica, porque você vai chegar num momento que você não vai conseguir ficar de pé. Você simplesmente vai se curvar, vai se deitar aos pés do Senhor e vai dizer aqui, muitas das vezes, queridos, para ser sincero, tem momentos na nossa vida que nós não temos palavras, não temos força para liberar palavras. E aí entra uma parte maravilhosa na vida do cristão. E o Espírito Santo, que intercede por nós, colhe aquelas nossas lágrimas. Pega todos aqueles sentimentos, aquelas emoções que está ali e interpreta ao nosso Senhor. Ele intercede por nós. Olha o que o Senhor deixou lá no finalzinho do livro de Mateus. Não vos deixarei órfão, mas vos deixarei o Consolador, que vos ensinará tudo aquilo que eu vos tenho dito. Meu Pai do céu, aleluia, oh glória. É profundo. Então tá vendo como que é forte a oração, seja bem-vindo. Então tá vendo como que é forte a oração que você se prostra? Tá vendo como é forte a oração que você se detenha? Porque ali a sua alma, ela está completamente em frangalhos e você necessita exclusivamente desta unção que vem de Deus para nos inchar, para acender a chama novamente. E outra coisa, Jesus nos ensina, ele indo para o jardim orar, e ele não foi sozinho. Não foi sozinho. Então não passe situações na sua vida sozinho. Não passe. Você pode pedir ajuda. Deus providencia pessoas para estar no seu caminho para te ajudar. Deus faz isso conosco. Então vamos caminhar. Agora veio outra oração, outra postura. A nossa postura prostrado. Esse prostrado, querido, seria você de joelhos com a cabeça entre as pernas. Tá, ok? Esta é a oração prostrada. Nós acabamos de falar da oração que você simplesmente não aguenta nem ajoelhar, você simplesmente deita.
você se esparrama pelo chão. Acredito eu que Davi estava desse jeito quando ele permitiu escrever a oração do Salmo 51. Eu acredito. Porque pelas palavras e a forma que ele conduz, a forma que está escrito, a forma que ele se revela, como ele se expõe diante do altar de Deus, como ele se permite se apresentar diante de Deus, para mim, ele estava completamente deitado, coberto, como diz a palavra, de cinzas e pano de saco. Naquela época, cinza e pano de saco é sentido de humilhação. Ele estava se curvando, ele estava se humilhando diante do Todo-Poderoso, diante do Criador, diante do nosso Rei dos Reis. É verdade verdadeira. Então nós podemos? Podemos. É possível? Sim. Queremos? Estamos dispostos a cumprir o sacrifício vivo? Vamos voltar lá para Romanos capítulo 12. Estamos dispostos a pagar o preço, a nos esforçarmos em sacrifício vivo para compreender qual é a boa, perfeita vontade agradável de Deus? Boa, perfeita vontade agradável de Deus. É forte. Então vamos lá. Oração prostrado. Mateus 14:36. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então disse ele: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta-se de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Ah, meninos. Ah, meus filhos. Oh, meus queridos. É profundo. Este é um processo que quando Jesus... Vamos voltar para Jesus na oração. Senhor, dói muito, bate muito, mas contudo, seja feita a tua vontade. Olha, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Às vezes nós estamos em situações de dizer, Senhor do céu, me livra dessa, me tira dessa. Senhor, dói, Senhor, está difícil, Senhor, está complicado, Senhor, eu não estou dando conta. Senhor, eu vejo a hora de sucumbir, eu não estou dando conta mais, eu não estou dando conta. Se possível, tira isso de mim, afasta isso de mim. Não é? Não existem momentos que estamos assim para com o nosso Deus? Então esta é uma oração que nos leva a nos prostrar, a nos curvar, a nos render ao Senhor. Reconhecer que Ele é Deus sobre nós, a autoridade máxima, nos render aos pés da autoridade. Enquanto a oração que nós já falamos, a oração de pé, a oração de olhos abertos, ela entra naquela pancada, sentinela, atento, ativo, observando, liberando palavras, e conforme a situação que você está vendo, conforme a situação que você está agindo, ela entra numa oração que você compartilha. Aí entramos nos estilos, que aqui nós vamos falar estilos de oração de guerra. Futuramente vou fazer uma live específica para falar do livro de Efésios. Vamos falar ali, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra todos os principados e potestades do ar. Forte. Estou terminando de endossar. Vamos fazer isso, porque é necessário compreender as orações específicas para as causas específicas. Porque às vezes cria em nós uma sensação de raiva de pessoas. Mas não é a pessoa. Ela está sendo cometida por uma determinada situação que você é que está enfrentando. Não é ela. Tema para outra live. Não vou mudar o foco. Não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler. Então deixe seu comentário, como você vê a forma de oração, qual o tipo de oração que você mais usa, no seu processo de oração, no seu processo do seu devocional, como você se comporta, é em pé, andando no seu momento, é ajoelhado, é sentado, é deitado, como você faz o seu devocional, como você age no seu devocional. Eu uso todos eles em determinados momentos, não todos de uma vez, é lógico que não, mas
também quase impossível, mas eu uso momentos de acordo com a minha necessidade, é aquilo que eu estou apresentando para Deus. Tem momentos sim que a oração vai ter que ser feita de joelhos, então ajoelhe. Existem momentos que você vai ter que fazer oração de pé, sentinela, oração visível, oração atenta, então ore de pé. Vai ter momentos que sua alma está completamente em frangalhos. Você vai para o chão? Então vai para o chão, mas ore ao Senhor, nem que seja prostrado, deitado, escancarado. É de joelho? Então ajoelha-se, curva-se. Curva-se, mas não deixe de orar. Não deixe de fazer. Esse é o poder da nossa oração. Então olha para você ver. A oração prostrado é um ato de entrega total da nossa vontade à vontade de Deus. Então quando eu me prostro, eu estou dizendo com o meu físico que eu me rendo. Eu estou rendido, entregue a quem está me liderando. No caso aqui, nosso Cristo. Eu me curvo diante do Senhor e me entrego a Ele. Eu reconheço o poder, a autoridade que está sobre mim. Então eu simplesmente me prostro diante do nosso Criador. E aí, queridos, algo delicioso se manifesta. Porque o Senhor responde às nossas orações. Porque o Senhor ouve as nossas orações. Salvo que, como eu disse na live anterior, passamos pelos 3 estágios, ou 3 momentos, ou 3 situações que a oração nos leva. Deus nos responde sim, Deus nos responde não, e Deus nos responde silêncio. Toda oração passa pela prova do tempo. E aí revela quem verdadeiramente nós somos. É forte, muito forte, muito forte. Caminhando. E agora entra o último tópico, a oração de joelhos. Delícia. Queridos, aleluia, já se passaram 50 minutos. Meu Pai do céu, como isso acelerou. Como hoje essa live foi acelerada. Meu Deus. Momentos de oração de joelhos. Por isso, também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Efésios 1, 15 e 16. Apóstolo Paulo, de joelho, clamando aonde a palavra estava chegando. Como a palavra estava crescendo, como estava lastrando. É poderoso, muito forte. Queridos, vou ler aqui os tópicos para ficar bonitinho, aqui para ficar aquela coisa bem gostosa. Nós falamos 1. Orações de olhos fechados, Mateus 6,6. Oração de joelhos, Efésios 1, 15 e 16. Oração prostrado, Marcos 14, 36. Oração deitado, Mateus 26, 36 a 38. Oração de pé, Marcos 11, 25. E orações de olhos abertos, João 17, versículo 1. Endossamos todo o nosso gabarito, todos os nossos tipos de oração que podemos. Esses são os mais usados, tá, queridos? E aí você endossa e você mescla com os tipos de oração. Oração de súplica, oração de adoração, oração. E aí cada momento, isso são todos estão casados entre si, fortalecendo e nos fazendo crescer na magnitude e no poder da glória do nosso Senhor. Queridos, fico muito feliz pela sua presença. Ou fico muito feliz pela graça e a glória de você ter tirado o seu tempo para ouvir o que Deus tem para o seu coração. Amém? Então aqui fica o meu coração aberto.
Amanhã, 9 horas, live. Nós temos live. Vamos continuar falando sobre oração. Em nome de Jesus. E às 19h30, novamente, vamos estar aqui, 19h30, para falarmos de mais processo do nosso devocional. Amém? Que a graça do Senhor repouse sobre ti, que a palavra vá e produza o propósito que ela está sendo direcionada e que você possa compartilhar com os que estão em sua volta esta graça que você tem recebido. Esta live vai ser aberta agora direto no Instagram, vai estar lá fresquinha no Instagram, e você pode me seguir no canal no YouTube, A Bíblia e a Sua Revelação. Tem estudos lá, estudos prontinhos, maravilhosos, veja quantas vezes for necessário. Se você não inscreveu no canal no YouTube, se inscreva, vai lá, tem temas maravilhosos, e todas as lives que nós fizemos está lá no Instagram. Veja e compartilhe. Shalom, shalom, e até a próxima live. Em nome de Jesus, debaixo desta graça e desta glória, para a honra e glória do nosso Criador. Deus te abençoe. Excelente noite. Shalom, shalom.